campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, bem-vindos ao nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui para a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas reflexões e depois passaremos as nossas preces e radiações. Que o amor de Deus nos ilumine e nos ampare nesses momentos para que possamos bem aproveitar o que será lido, o que será reflexionado. Para nós hoje, então, ficou o capítulo 10, escolhido aqui, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. O título do trecho que iremos ler é O Sacrifício Mais Agradável a Deus. O item 7 diz assim: quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar e lembrarem-se de que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixem a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão, e só depois voltem para fazer a oferenda. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. O item 8 diz assim: quando Jesus disse, reconciliem-se primeiro com seu irmão antes de apresentarem a oferenda ao altar, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício do próprio ressentimento, pois antes de solicitar o perdão de Deus, é preciso já ter perdoado. E se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso que essa injustiça já tenha sido reparada. Somente assim a oferenda será agradável a Deus, pois virá de um coração puro e livre de qualquer mau pensamento. Naquela época era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus. Eles faziam isso como forma de demonstrar seu amor e respeito. Pelo ensinamento de que primeiro era preciso se reconciliar com o irmão antes de apresentar a oferenda, Jesus estava adequando suas palavras aos costumes que vigoravam na época. O verdadeiro cristão não precisa fazer doações materiais a Deus, pois ele espiritualizou o sacrifício e sabe que o ensinamento do perdão é muito mais importante que a oferenda. Ele oferece sua alma e essa deve estar purificada. Ao entrarem no templo do Senhor, devem deixar do lado de fora todo mau pensamento contra seu irmão e todo sentimento de ódio e animosidade. Só então os espíritos superiores levarão suas preces ao Altíssimo. Eis o que Jesus ensina com estas palavras: deixem sua oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seus irmãos, se quiserem ser agradáveis ao Senhor. Ainda é tão desafiador para nós executarmos isso que Jesus nos orienta, porque perdoar não é fácil ainda para nós. Estamos no caminho do aprendizado de todas as virtudes que já moram dentro de nós, mas que ainda não conseguimos desenvolvê-las. Assim como temos muita dificuldade de combater algumas características que ainda temos, como o orgulho, o ressentimento, a mágoa, o egoísmo. Isso tudo é no dia a dia que a gente vai prestando atenção e tentando aprender, tentando se exercitar e crescer nesse sentido. Nós nos melindramos com muita facilidade, temos uma tendência de sempre achar que o outro é que se equivocou conosco, que o outro é que nos deve desculpas, e temos ainda essa ideia de que é meio humilhante pedir desculpas, pedir perdão, quando é o contrário, é um sinal de grandeza interior. Quando nós reconhecemos o nosso equívoco e buscamos o nosso irmão para dizer isso para ele: olha, eu vi que eu me equivoquei e eu quero te pedir que tu me desculpes.
Não é fácil desculpar, mas eu gostaria que tu fizesses isso para mim. E se nós fizermos isso, experimentaremos uma sensação muito agradável, um bem-estar muito grande. Claro que aqui fala que o sacrifício melhora a Deus, mas nós somos muito beneficiados também por essas atitudes. Todas elas, de quando deixamos de lado a mágoa, de quando deixamos de lado o ressentimento, o egoísmo, o orgulho, e nos invade uma sensação de leveza, porque isso tudo são pesos que nós carregamos na nossa alma e que às vezes insistimos em alimentar. Ficamos justificando o porquê da nossa mágoa, o porquê do nosso ressentimento, o porquê do nosso egoísmo. Ficamos encontrando justificativas para isso, bem como ficamos também encontrando justificativas para não perdoar o irmão que nos ofende, que nos agride, e muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, sem nem perceber. Nós somos ainda muito voltados para nós mesmos, temos muita dificuldade de enxergar o outro. Então, nós temos as nossas atitudes, o nosso comportamento em função de nós, da visão que temos do mundo, da visão que temos da relação para com o outro, de como nos sentimos. E isso é o que nós mais vemos. Precisamos fazer um movimento para sair de nós e enxergar o outro. Então, como não fazemos esse movimento com frequência, nós acabamos atingindo uns aos outros sem nem perceber. Agimos com naturalidade, o que para nós seria natural, e que não conseguimos avaliar que para o outro é uma agressão, é um motivo de tristeza, de mágoa, de ressentimento. Então, sempre o exercício maior é do amor ao próximo, porque ele nos desacomoda, ele nos tira daquele lugar que nós gostamos de nos colocar, de que somos merecedores de sermos entendidos, de coisas boas nos acontecendo. E então sempre entendemos que quando nós temos que abrir mão de alguma coisa para nós em função do outro, que nós saímos perdendo. Quando é ao contrário, nós saímos ganhando, porque nos engrandecemos com isso. Nós que vivemos ainda num planeta de provas e expiações, não podemos nos iludir de que essa transformação ocorrerá agora. Já está em movimento, sim. Nós já sabemos que o nosso planeta já está nesse movimento para planeta de regeneração, mas é um movimento lento. Então, nós ainda sofremos a consequência de planeta de provas e expiações, né? Estamos sujeitos a provas o tempo todo. E não podemos também pensar que porque nós já encontramos a doutrina espírita, já fazemos um esforço danado para entender melhor o que tudo isso significa, quais são os ensinamentos, e certamente já nos sentimos melhores, já nos sentimos um pouco mais evoluídos, mas não é por isso que não nos acontecerão situações difíceis que exigirão muito de nós. E nós temos já sempre essa certeza de que buscar a prece nos equilibra, nos dá bem-estar, nos dá a segurança de que seguiremos em frente, bem, porque Deus está sempre conosco. Mas lembremos-nos do que lemos aqui, para nos recolher em prece, para solicitar a Deus que nos auxilie, que nos ajude, que nos perdoe, porque ainda somos tão pequenos, tão equivocados do ponto de vista espiritual, que nós precisamos ter perdoado o nosso irmão do que ele nos fez, que nós precisamos estar em harmonia com os nossos irmãos, que precisamos também ter
amor que se estende à humanidade. Que quando façamos as nossas preces, façamos não só pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles mais próximos, mas por aqueles irmãos que estão longe, numa situação muitas vezes muito mais difícil do que a nossa, que não tem condição até de fazer uma prece, que não foi despertado para isso antes, mas que a nossa prece alcançará esse irmão que sofre, que passa fome, que passa frio, que passa uma doença grave, que vive num país em guerra. Quantas necessidades ainda o mundo tem, necessidades materiais, necessidades espirituais, necessidades morais. O mundo que vivemos, infelizmente, ainda tem muita violência, porque é da nossa natureza. Nós vivemos aqui com espíritos que são afins de nós, né? Somos todos muito parecidos ainda. Então não adianta a gente achar que é muito melhor do que aquele irmão que ainda comete crime grave, sujeito à justiça dos homens também. Não somos todos muito parecidos, estamos todos irmanados nesse processo de crescimento espiritual, de busca de paz, de equilíbrio, de sensação mesmo de bem-estar. Buscamos a felicidade, às vezes em lugares errados, em situações erradas, porque a verdadeira felicidade é um bem-estar, ela não está ligada às conquistas materiais, ela está ligada à nossa clareza de crescimento espiritual, e quando nos damos conta que já conseguimos crescer um pouco, ela também está ligada a quando conseguimos fazer o bem por alguém que precisa, que nos pede auxílio ou não, mas que nós vemos que precisa e que nós podemos auxiliar, mesmo que isso nos custe um pouco. Também podemos encontrar felicidade quando perdoamos alguém que nos ofende, que nos agride, que nos magoa. A felicidade vai se constituindo desses pequenos momentos que se tornam grandiosos. É importante que como vivemos em sociedade, nos educando mutuamente, ensinando e aprendendo o tempo todo, que possamos nos lembrar de ensinar para aqueles que convivem conosco através do nosso comportamento. Tudo isso que já aprendemos com a doutrina espírita. As crianças que fazem parte da nossa vida, os jovens, são eles que serão os responsáveis por essa mudança no nosso mundo para melhor. Que possamos oferecer a eles um aprendizado de amor, de fraternidade, caridade, justiça, perdão, misericórdia. Também os adultos que fazem parte da nossa vida aprendem com os nossos comportamentos. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para modificarmos. Sempre é possível nós mudarmos, sempre é possível nós crescermos, mesmo que seja a véspera do nosso desencarne, dessa atual encarnação. Nós sabemos que a vida continua, seguiremos na espiritualidade após o desencarne, exatamente como estamos agora, na mesma situação. Então, tudo que pudermos aprender nessa encarnação, levaremos conosco. Tudo que já tivermos conseguido nos desfazer daquilo que não nos faz bem, que não faz bem a quem vive conosco, será uma conquista. E certamente não readquiriremos essas características nas próximas reencarnações. Que nós possamos sempre aprender a viver o Evangelho. Esse companheiro que nos dá o guia, que nos dá
a luz para seguirmos nessa encarnação. Quando tivermos dúvida do que deveremos fazer, como deveremos nos comportar, por aonde devemos ir, abramos o Evangelho, vamos lê-lo, vamos reflexionar, vamos confiar em Deus, em Jesus e termos a tranquilidade, a serenidade para aguardar os momentos de paz, de amor que certamente chegarão à vida de todos nós, assim como a felicidade que buscamos. Ela está reservada para nós. Confiemos nisso. Que a vontade de Deus se cumpra sempre em nós. Passaremos agora às nossas preces e radiações. Vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site